Hoje nós vamos continuar na série de estudos da identidade presbiteriana e agora nós estamos na fase do protestantismo no Brasil e a aula de hoje vai ser o imigrantes protestantes no Brasil. E aliás, na aula de hoje vai ter algumas fotografias que não são extraordinárias, até mesmo porque são antigas. Então, não vão ser muito fáceis de ver, algumas, não são muitas. Então, os que estão lá no fundo, eu sugiro que cheguem um pouco mais à frente para poder discernir um pouco melhor. É mais à frente no estudo, mas elas são bastante interessantes. Então, esse texto de Salmo 135, 5 e 6... diz lá: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Então nós vamos começar a aula de hoje. Eu vou pedir para o reverendo Ageu se pode fazer uma oração e peço aí um microfone. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar aqui para aprender um pouco mais do Senhor, dos teus poderosos feitos na história, de tudo que o Senhor providenciou para que o Evangelho chegasse ao nosso país e nós fôssemos alcançados pela tua graça. Te louvamos por tão grande amor, tão grande bondade, pela manifestação do teu poder em tudo o que aconteceu. E pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o teu servo, o presbítero Marcos, para que ele seja um instrumento a nos falar e que nós tenhamos ouvidos e mentes atentas à tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa série de estudos que nós estamos fazendo da identidade presbiteriana, uma parcela importante dela vai nos instruindo a respeito dos eventos que já ocorreram na história, que para nós a história são eventos passados e que essa história reflete e é consequência do plano de Deus. Então, para nós, plano é alguma coisa futura, alguma coisa que vai acontecer. E nós não devemos levar essa nossa, eu vou chamar de condição, não é questão de restrição, mas de condição humana, de nós termos essa situação de ver passado, presente, que é muito súbito, não? O presente já é passado e o futuro que está por acontecer, e nós chamamos plano as coisas que vão acontecer. O plano de Deus, ele é, e ele não está sujeito a mudança, não está sujeito a alterações. E para nós que somos criaturas de Deus, nós devemos, particularmente, e nós cristãos, nós devemos olhar a história como o plano de Deus. Não que vá se alterar, mas é parte do que Deus determinou, e determinou com tanta eficácia para aquilo que nós vemos como o passado, como também o que nós entendemos que é o futuro. O plano de Deus é um só. E no estudo da identidade presbiteriana, que nós estamos atravessando agora e já estamos a meio do caminho, indo mais para a parte da sua conclusão nos próximos meses, nós estamos, então, devemos discernir isso na hora que nós vamos estudar a história. São eventos, são fatos, pessoas que estavam envolvidas no evento, ou em todos esses eventos, que fazem e são parte do plano de Deus como nós. Então, nós participamos da história, né, do plano de Deus. E nós, então,
devemos nos identificar com essa proposição da identidade presbiteriana. Somos nós na história. Então, uma coisa interessante que acontece foi, nós vamos estudar esse período do século XIX, particularmente, início do século XIX até a parte final, que é o tempo em que os imigrantes vieram para o Brasil, protestantes, outros também, mas um ponto bastante relevante é esse registro que o reverendo Boanerges Ribeiro fez no seu livro Protestantismo no Brasil Monárquico, e que estudou esse período do século XIX, e diz lá, e eu vou repetir o que já está escrito lá: ao iniciar-se o século XIX, não havia no Brasil vestígio de protestantismo. As tentativas já distantes de franceses e holandeses apenas resultaram em identificação do protestante com o invasor. O último huguenote foi enforcado no Rio de Janeiro em 1567. Quanto aos holandeses, os sinais da sua catequese indígena desapareceram. O Santo Ofício se encarregou de levar os brasileiros para Portugal e ali liquidá-los ou neutralizá-los sob suspeita de divergência religiosa. Então, a colocação que nós temos, esse era o estado das coisas no início do século XIX, do ponto de vista de avaliação, e aí eu vou trazer alguns eventos na história de Portugal e depois aqui do Brasil, que eu entendo que se correlacionam com os eventos e as coisas que se deram durante esse período que foi da imigração protestante para o Brasil. Então, uma coisa interessante nesse breve histórico começando bem para trás, não vou me alongar muito nisso, inclusive porque eu não sou historiador, então não vou me aventurar em dar qualquer instrução. É mais como ilustração para que os irmãos comigo possam acompanhar. Em Portugal, como todos nós sabemos, tornou-se um povo, uma nação lá mais ou menos no século XII, quando houve uma série de eventos lá dentro do Império, na Península Ibérica, e um duque, um barão, foi para aquela região lá de Portugal e se instalou a Portugal. Houve discussões e conflitos com a coroa espanhola, que reinava na época, e lá no século XIV, 1300 e tanto, numa das tentativas e nos programas de independência e de libertação, e digamos separação de Portugal, a Casa de Avis, que reinava lá em Portugal na época, estava lá em batalhas com os espanhóis, e em 1378, 1380, estavam realmente em conflitos bastante grandes, e uma determinada batalha lá de Aljubarrota, os portugueses obtiveram o apoio dos ingleses para digamos, enfrentar o rei espanhol. E eles, nessa batalha, a vitória portuguesa e inglesa foi fenomenal e desorganizou, digamos, os exércitos espanhóis, e com isso se estabeleceu a condição de efetiva independência de Portugal e de sua monarquia. E o rei era o João I, o de Portugal, da Inglaterra era Ricardo II, e como consequência dessa aliança inicial, foi feito lá um tratado chamado Tratado de Windsor, e que nesse Tratado de Windsor uma princesa inglesa se casou com o Dom João I, e a partir daí, curiosamente, é o mais antigo tratado entre nações em vigor até hoje. Como sequência desse tratado, em 1654, veja lá, durante aquele período dos puritanos, nós vemos uma outra aliança que foi feita um pouco antes também para poder auxiliar os portugueses. Os ingleses auxiliaram novamente os portugueses, fora uma série de outros tratados. Entre 1380 e 1400, e 1500, 1600, houve uma série de renovações desses tratados e apoio dos ingleses aos portugueses
e de certa maneira, na minha breve, digamos, curiosidade histórica, os portugueses, por exemplo, durante o século XVI, nunca se aventuraram nas posses inglesas da América do Norte, etc. Eles deixaram aquilo de lado. Então, me dá a impressão que eles estavam correspondendo às suas alianças. Mas em 1640, quando houve a tentativa, digamos, o retorno de Portugal para exercer o governo português por parte de portugueses, até aquela época estava acontecendo que, por falta de um herdeiro lá no fim do século XVI, 1580, etc., não havia portugueses no trono, era um espanhol que estava reinando sobre Portugal, era, digamos, o Reino Unido na Península Ibérica. Em 1540 houve lá um grupo de portugueses lá que resolveu, digamos, voltar à monarquia portuguesa, e eles obtiveram o apoio dos ingleses e foram bem-sucedidos novamente em estabelecer a monarquia lá em Portugal. E com isso, alguns anos depois, foi estabelecido um tratado, e aí interessante que os irmãos podem notar que foi com Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell é um puritano. Ele, nesse período da história, a Inglaterra não tinha rei, era uma república, e estava acontecendo, isso aconteceu lá durante uns 10 anos mais ou menos, no período que foi logo em seguida ali digamos, da Assembleia de Westminster, até 1560 mais ou menos, 1660. E de qualquer maneira foi assinado esse tratado de 1654. Esse tratado tem um ponto bastante interessante, porque ele estabeleceu certos direitos para os cidadãos ingleses confirmados em Portugal. Entre eles, os súditos britânicos, eles tinham o direito digamos, de culto e de manter as suas convicções em Portugal e nas colônias. Os ingleses podiam, já eram reformados, eles poderiam exercer a sua convicção e religião no território de Portugal, tanto, digamos, na Europa quanto das colônias, e particularmente no Brasil. Isso foi um caso bastante interessante, e esse tratado garantia a liberdade religiosa dos súditos ingleses nos territórios portugueses. Tem toda uma série de outras questões aqui, mas vamos seguindo. Um outro ponto importante também que se deu, digamos, que antecedeu essa questão da imigração, foi esse evento, 1759, foi a expulsão dos jesuítas de todo o território português. Foi um fenômeno bastante importante, porque os jesuítas controlavam o sistema de ensino de Portugal, controlavam toda uma série de outras ações, eram um dos maiores proprietários de bens nas colônias e também lá em Portugal, exerciam uma presença fortíssima na economia, e eles estavam em permanente conflito com o governo português da época. Foi muito interessante, porque a declaração lá do Dom José I, rei de Portugal, o outro foi Dom João, esse era Dom José, né? Primeiro, ele, para a introdução digamos, dessa legislação, ele declarou que os sobreditos regulares, que são jesuítas, rebeldes, traidores, adversários e agressores, que estão contra a minha real pessoa e Estado, contra a paz pública dos meus reinos e domínios, contra o bem comum dos meus fiéis vassalos, mandando que efetivamente sejam expulsos de todos os meus reinos e domínios. Foi uma declaração fortíssima. Digamos, curiosamente, mais tarde, os jesuítas também foram expulsos de outros países, foram expulsos do reino de Nápoles, da Itália, e também de alguns outros lugares. A ação dos jesuítas era dominante em muitos dos governos, e a ação deles, particularmente, na Contra-Reforma, era fortíssima. O contexto seguindo aqui para nós, chegando mais na nossa
nosso período aqui do Brasil. Em 1807, como nós sabemos, tinha tido a Revolução Francesa, 1793, coisa assim, e um pouco mais tarde a ascensão de Napoleão, digamos, para chefe das tropas militares, e em seguida, no início do século XIX, 1800 e pouco, ele se coroou rei. Foi o primeiro rei que se coroou, não foi, ele colocou, foi interessante, ele colocou a coroa sobre a sua cabeça, veio lá o cardeal bispo para coroá-lo, ele tirou da mão dele e pôs sobre a cabeça dele. Era um caso interessante, reflexo, entendo eu, já do iluminismo que dominava, digamos, a Europa, inclusive Portugal e sem dúvida a França. E o que aconteceu foi que Napoleão saiu por, digamos, conquistar a Europa. Em 1807, alguns meses antes, ele já tinha dominado a Espanha e começou a entrar em Portugal. E por que entrando em Portugal? Porque Portugal era aliado da Inglaterra, inimiga principal de Napoleão. E os portugueses propuseram algum tipo de acordo lá, mas efetivamente continuaram a apoiar os ingleses. E nessa ocasião aí, digamos que nós estamos vendo aí, no fim do ano de 1807, os portugueses, os franceses tinham já entrado em Portugal, invadindo Portugal, estavam seguindo da Espanha em direção a Lisboa. Houve toda uma série de eventos lá climáticos que demoraram que os franceses e espanhóis que apoiavam os franceses chegassem a Lisboa, e os portugueses tinham, trazendo de volta aquele acordo de 1386 e 1560, pediram um apoio da Inglaterra. A Inglaterra fez um tratado secreto para acompanhar e dar guarda à família real, digamos, saindo de Portugal e vindo para o Brasil. E foi interessante porque o dia lá, 29 de novembro, que eles finalmente saíram lá de Lisboa, foi o dia também que chegaram as tropas francesas em Lisboa. Quer dizer, alegam alguns escritores que os franceses e espanhóis viram a frota passando lá, digamos, do horizonte em direção ao Brasil, e se tivessem prendido o rei de Portugal, todo o reino de Portugal e suas colônias passariam para o controle francês. Em 1810, quando chegaram aqui, os portugueses fizeram esse tratado, ou renovaram um tratado de comércio e navegação com os ingleses, que foi assinado, digamos, ali no começo do ano de 1810, e esse comércio de navegação, entre direitos que eles davam para o comércio entre Brasil e Inglaterra, com preferência para os ingleses bastante clara, eles também davam direitos e imunidades aos súditos britânicos, inclusive, particularmente, quanto às suas convicções religiosas e culto. Os ingleses podiam prestar culto aqui no Brasil e em qualquer lugar, e os ingleses eram protestantes. Eles havia, evidentemente, católicos na Inglaterra, na Escócia, particularmente na Irlanda, País de Gales, etc., mas a maioria dos ingleses e o governo inglês era um governo protestante, e que o próprio monarca da Inglaterra, que havia retornado à monarquia no fim digamos, 1660, retornou à monarquia. Eles eram o chefe o monarca inglês era o chefe da igreja inglesa ou britânica. Aí, seguindo, em 1822 vem a independência do Brasil. Aí a independência do Brasil, de certa maneira não, com certeza, impactava os acordos que haviam de Portugal com as nações amigas e mesmo outras que não fossem. E aí a situação aqui no Brasil, em 1823 começou uma constituinte que durou lá 2 anos. Em 1824, o Dom Pedro I, que já tinha esse nome, Dom Pedro I, que era o primeiro imperador do Brasil, ele dissolveu digamos, a Constituinte e pegou grandes partes das ideias da Constituição em formação e promulgou a Constituição brasileira em 1824. Mas ele fez algumas alterações de texto, e entre essas alterações de texto,
estava no artigo 5º. Na Constituinte proposta, havia muito mais liberdade religiosa do que o próprio Dom Pedro I ofereceu na sua resposta. Mas mesmo uma coisa bastante interessante e importante é que a religião continua sendo católica do Império, mas todas as outras religiões serão permitidas no seu culto doméstico para os súditos do Império Brasileiro e, obviamente, os estrangeiros. Os estrangeiros, inclusive no contrato de comércio, já tinham esse direito de professar suas religiões. E nesse tratado, que nós não vamos ler inteiro, mas eu vou só apontar que isso... Eu acho que precisa de um ajuste aí. Se estabelecia para... Isso é em Portugal. Eu acho que precisa de um ajuste aí no controle. Isso em 1810 eu estou falando, né? Em 1810 eles davam todos os residentes e territórios e domínios. Isso foi estendido na Constituição brasileira e eles davam direito, inclusive, de construções de igrejas e capelas, mas contanto que não tivesse forma de igreja ou não tivesse sino. Agora, havia deixa eu ver se eu volto atrás. Sim, eles têm licença para assistirem e celebrarem o seu culto. Não podem se assemelhar digamos, a igrejas, mas a casas de habitação. Não é permitido o uso de sino. E também tem um ponto interessante e importante. Não podem declarar publicamente ou pregar contra a religião católica. Isso é um fator bastante importante. Não podia haver críticas ou reclamações contra a Igreja Católica, ou procurar fazer prosélitos ou conversões, ou seja, a evangelização, que nós chamamos hoje de evangelização, ficava proibida, não podia sair publicamente fazendo, digamos, pregações públicas, exceto nas casas ou lares, e prosélitos também, digamos, efetivamente sair evangelizando não era permitido. Aí o que aconteceu? Agora nós entramos dentro dos eventos históricos para nós aqui, no contexto do culto e digamos, da ação protestante no Brasil. Então, os ingleses que foram os que fizeram os primeiros cultos protestantes, digamos, na República, primeiro no Império de Portugal e Brasil e Algarves, que foi o novo nome que foi dado ao Império a partir, eu creio, de 1815, e depois, mais tarde, também na República. Então, os ingleses começaram a fazer os seus primeiros cultos, tão logo foi publicado essa questão. Eles faziam anteriormente públicos nos navios, então eles normalmente se reuniam lá para fazer públicos, eram praticantes de cultos, digamos, os ingleses que estavam aqui, mas a partir dessa ocasião eles poderiam oficialmente fazer os seus cultos. E começaram a construir o seu primeiro templo lá no Rio de Janeiro em 1819. E o templo foi terminado em 1820 e os cultos passaram a ser realizados para todos os estrangeiros e visitantes e viajantes que estivessem passando pelo Brasil e fossem protestantes. Mas aqui um ponto interessante, era uma capelania, isso não era uma congregação protestante. E há de se compreender que capelania é um serviço de assistência pastoral que é prestado a um grupo de pessoas por um capelão, ou seja, por uma pessoa, um oficial, um ministro do Evangelho. E nós conhecemos, por exemplo, capelania em hospitais. Então, a capelania não precisa ser exercida exclusivamente por um ministro, mas por uma pessoa que se dedique digamos, ao culto, a essa assistência espiritual. As tropas militares, sempre existem capelões
nas tropas militares, até em prisões, mas uma das características da capelania é que você não tem a prática, vamos dizer, de uma congregação, você não tem o corpo se reunindo normalmente de Cristo. Um dos elementos que eu, pelo menos, identifico como sendo de essencial importância no corpo de Cristo é a disciplina religiosa eclesiástica. Na capelania você não pode exercer disciplina porque as pessoas circulam, elas entram e saem e só declaram que são membros daquela confissão. Não há um acompanhamento espiritual permanente, absolutamente necessário para o crescimento espiritual de cada um dos crentes e do próprio corpo. Então a capelania era o que ocorria aqui no Brasil, digamos, nesse período e depois mais tarde foram organizadas igrejas permanentes, mas exclusivamente com os membros residentes no país. Eles não eram cidadãos brasileiros, mas eram residentes que aqui trabalhavam, ou tinham funções diplomáticas, etc., e comerciantes também. Agora, já em 1850, por exemplo, as 3 principais cidades aqui do Brasil já tinham igrejas anglicanas. E aí a primeira foi do Rio de Janeiro, a segunda, se não me engano, foi no Recife, a terceira foi em Salvador, na Bahia. E eram igrejas mesmo. Desde 1810 já tinham cemitérios para os protestantes anglicanos, que eles aceitavam de outras denominações também protestantes, os corpos dos falecidos. E os cemitérios que eram, digamos, administrados sob a Igreja Católica rejeitavam qualquer pessoa que não fosse, digamos, fiel, senão que não fosse, digamos, um fiel da Igreja Católica Romana. Então, batizado na igreja, ou seja, os demais são considerados como, não poderiam ser enterrados no chão sagrado, porque a Igreja Católica Romana, como os irmãos conhecem, e também os cemitérios, eles são sacramentalizados antes de serem usados, passam a ser locais santos, com a autoridade que o clero se outorgou, digamos, dentro da Igreja Católica Romana. Ou seja, naquele ambiente só pode ter atividade sob a supervisão do clero e para aqueles que estão subordinados ao clero. Também em Minas Gerais, lá em Nova Lima, também tinham capelanias em 2 cidades, lá Nova Lima e Mariana, onde haviam minerações que os ingleses tinham concessão para explorar. Então havia colônias bastante grandes de ingleses lá, centenas de pessoas nessas cidades, e eles tinham também capelanias nessa cidade. Capelania, não só capelania, mas eles tinham templos, tinham capelas em que eles se reuniam para o culto. Ou seja, em 1818, 1820, no Brasil já havia culto protestante, especificamente entre os residentes protestantes, os estrangeiros. Aqui tem, em 1855, chega uma pessoa aqui, que eu não vou entrar, digamos, mais detalhes, o reverendo Robert Calley, porque ele veio para o Brasil também para um trabalho particular. Ele tem a maior parte dos irmãos, eu creio que conhecem um pouco do reverendo Robert Calley, da Sarah Calley, segunda esposa dele, que veio com ele aqui para o Brasil, mas é um trabalho bem interessante que eu entendo que vai ser tratado em outras aulas, então não vou me aprofundar, mas a presença do Robert Calley é uma presença importante na história do protestantismo aqui no Brasil. Aqui, então, digamos, como era uma das fotografias. Então, aqui nós temos a capela lá em Recife, que foi construída em 1851. A capela é essa daqui, ó. Então você veja que tem esse templo aqui, parece um pouco, digamos assim, um prédio romano, grego, coisa como essa, né? Muitos deles, digamos, os maçons também construíram muitas das suas edificações com essa aparência, mas esse daqui digamos, é lá em Recife. Isso aqui foi uma foto que foi tirada em 1851 e demonstra que era absolutamente clara, de frente para a rua, uma rua principal aqui, do lado de outras casas, não tinha o sino, né? Mas era, digamos, uma construção de porte e perfeitamente conhecida de toda a vizinhança e região. Não era nada escondido, não era catacumba em Roma.
Bom, em 1808, então, teve algum outro evento. Agora nós vamos entrar na parte digamos, dos primeiros grupos que vieram para o Brasil como imigrantes. Eu estou dando o nome de germânicos, porque para diferenciar da Alemanha país, que foi organizado lá em 1870, lá pelo Bismarck, o segundo Reich. Lá o segundo Reich significa reino, quer dizer, não tem nada a ver particularmente com o nazismo. Mas o segundo reino foi organizado em 1871, sob a liderança lá do Bismarck, que reunificou o país alemão. Então, existe estatística dos imigrantes que vieram da Alemanha, mas também tinham alemães na Áustria, na Hungria, na Suíça, etc. Em várias regiões, até mesmo na França ali, em algumas regiões tinham imigrantes. Em 1808, logo depois da chegada digamos, do Dom João VI aqui no Brasil, foi alterada a Lei da Sesmaria. A Lei da Sesmaria era uma legislação que foi criada no Império Português para redirecionar propriedades que não tinham sido utilizadas, que a coroa havia dado ou otorgado para alguém. Desde a época das capitanias hereditárias lá, que se encerraram lá durante o século XVII, mais ou menos, houve então a criação das sesmarias, que eram as terras, vamos chamar de devolutas, não utilizadas, que retornavam para a coroa e a coroa repassava para outros. De uma maneira muito simplificada essa discussão de sesmaria. E, inclusive, uma enorme quantidade de terras ficaram à disposição depois da expulsão dos jesuítas. Eram os maiores proprietários do Brasil, eles tinham rebanhos, por exemplo, na ilha de Marajó, que eles alegavam que tinham 100 mil cabeças de gado e que era administrado pelos jesuítas. Os jesuítas eram os principais atores econômicos, digamos lá, afora, junto com os senhores de engenho, digamos, no Brasil. E em Portugal também, e em outros lugares. Enfim, o que fez aqui? Dom João VI autorizou a legislação para que se pudesse ceder, na realidade eles vendiam as sesmarias, esse direito, para outros que não fossem portugueses, e também, digamos, naquela ocasião, as ordens em Portugal eram vistas como portuguesas, até mesmo porque em Portugal quem nomeava os bispos era o imperador. Era uma situação interessante, advinda lá do século XVI, e que depois aqui continuou no Brasil, na independência. O Brasil, o imperador brasileiro, ele nomeava os bispos aqui no Brasil, e é uma situação bem interessante, parecida lá com o rei da Inglaterra, lá com, digamos, a autoridade sobre a igreja em si. Enfim, isso daqui permitia a colonização, início efetivo de colonização em áreas rurais. Em 1816 e 17 teve um fortíssimo inverno na Europa, criou uma situação de fome em várias regiões, particularmente na Europa Central, e isso deflagrou a colonização, o desejo de trazer colonos para o Brasil. E isso, lembrando que a esposa de Dom Pedro I, a dona Leopoldina, ela era austríaca, ela era da casa de Habsburgo. Quem estava com um grande problema administrativo de muitas pessoas passando fome, com falta de produção agrícola, era no Império Alemão, que a dona Leopoldina, digamos, era advinda de lá, era uma princesa lá do Império Alemão. E eles, baseado nessas questões, a Casa Real do Brasil tinha lá propriedades na região de Petrópolis, do Rio de Janeiro, toda a região serrana do Rio de Janeiro tinham propriedades, e eles resolveram formar uma colônia, digamos, lá naquela região de Petrópolis, e eles então foram procurar, atendendo inclusive a solicitação, digamos, possivelmente forte da dona Leopoldina e dos outros, para que trouxessem pessoas da Europa. Mas essa primeira leva de Nova Friburgo vieram com suíços alemães, né, dos cantões católicos da Alemanha. Eles vieram para Nova Friburgo, mas a exigência foi que fossem todos católicos. Obviamente, sabendo que grande parte do Império Alemão era protestante do ponto de vista geral. Eu não conheço bem as estatísticas, mas definitivamente, bem mais do que 50% eram luteranos, calvinistas. A região digamos, do Palatinado na Alemanha era dominada por calvinistas, não eram luteranos. Digamos, Heidelberg era a capital do
calvinismo alemão, e também outras regiões da Alemanha tinham uma presença importante de calvinistas, batistas também, digamos lá, que viviam na Alemanha. Enfim, a questão da imigração alemã para o Brasil, do ponto de vista de trazer pessoas, passava por essa questão da religião, e foi considerada muito tempo. Aberta essa oportunidade lá, lembro lá de 1808, das Sesmarias, e com essa questão do interesse de trazer alemães para o Brasil, em 1818, um grupo de alemães adquiriram na Bahia, veja bem, não foi em outro lugar, foi na Bahia, umas 5 Sesmarias, na realidade, aqui na região do Rio Peruíbe, no sul da Bahia, e essa primeira colônia foi chamada de Leopoldina, obviamente em homenagem à esposa do então Dom Pedro, ele tinha um nome português, mas do nosso Dom Pedro I, que era a dona Leopoldina, a esposa dele. Ainda aqui no Brasil reinava Dom João VI, mas o filho, que passou a ser Dom Pedro I, era o herdeiro da coroa portuguesa e já estava casado com dona Leopoldina. O casamento deles aconteceu em 1817, e acho que a cerimônia religiosa foram início de 1818, coisa assim, que foi aqui no Brasil. Eles casaram por contrato lá na Europa e vieram para o Brasil, e a cerimônia religiosa se deu aqui em 1800, no Rio de Janeiro. Enfim, era a dona Leopoldina, os alemães deram em homenagem a ela o nome da primeira colônia como Leopoldina. E eles também compraram outras Sesmarias perto lá de Ilhéus. Em 1824, aí aconteceu um interessante, aí já é na República, no Império Brasileiro, já era depois da independência. Então houve continuando nessa política de trazer pessoas da Europa, e particularmente desses alemães, desses germânicos que estavam passando por dificuldades na Europa, e nesse período de 1815 até, vamos dizer, o fim do século XIX, houve muita imigração dos germânicos alemães para a América do Norte. Algumas estatísticas comentam que podem ter ido, nesse período, para a América do Norte 5 milhões de alemães e germânicos. Aqui no Brasil, nós vamos ver aqui mais adiante que no século XIX vieram mais ou menos uns 100 mil, e aqui no Brasil foi o país que vieram mais alemães da América do Sul. Na Argentina, na Chile, foi muito menos. Mas a grande imigração mesmo alemã foi para a América do Norte. Aqui no Brasil foi alguns deles. E eles vieram, aí como essa colônia era uma colônia oficial, do sentido que era programa de colônia do governo brasileiro para trazer imigrantes da Europa. E esses programas oficiais contemplavam a questão da religião. Então, quando se fazia o contrato para trazer os imigrantes, se incluía assistência espiritual. Era bastante interessante, até mesmo porque dizem lá os historiadores que os colonos se recusavam a ir se não tivesse assistência espiritual nesses projetos. Um comportamento bastante protestante e reformado, claríssimo. Era necessário, assistência espiritual. Houveram outros contratos de trazer alemães que, não sei se eu menciono mais adiante, por exemplo, o estado de São Paulo, que foram feitas por uma série de empresários, fazendeiros, que não contemplavam a assistência espiritual. A consequência foi bastante interessante e contrastante. Aqui no estado de São Paulo não houve progresso da religião luterana, enquanto nos outros lugares onde havia colônia oficial com assistência espiritual, progrediram. Então, a assistência espiritual, do ponto de vista de instrução da história, é muito importante para que um grupo se mantenha fiel às Escrituras. Aqui é um outro ponto, essa fotografia é uma fotografia bem interessante. Aliás, só voltando atrás um ponto. Então, veja, vieram aqui um grupo de alemães com 334 famílias protestantes com o pastor Sauerbrunn. Nós vamos ver aqui, um pouco mais adiante ele vai voltar. Mas tinham 334, cada família em média tinha lá umas 4 ou 5 pessoas. Então nós estamos falando aqui de
1.500, 1.600 pessoas que vieram para essa colônia de Petrópolis, que era mais do que havia de católicos na região de Petrópolis. Aqui é o que eles chegavam, aí eu recomendo que, se vocês conseguirem ver, muito bem, se não, se aproximem. Aqui uma família desmatando, preparando uma roça. Isso daqui era o Brasil que eles enfrentavam. Então aqui você está vendo homens, mulheres, 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 homens, mulheres, homem, talvez aqui embaixo uma criança, mas eles iam para o mato, isso daqui não era uma terra preparada, em que havia um campo já arado, limpo, em que eles viriam somente lançar as sementes. Assim, digamos, talvez uma figura que a gente possa desenvolver de parábolas do semeador, que não há o detalhe de derrubar mata, de tirar as pedras, de limpar todo o caminho lá para se fazer uma semeadura. Aqui eles chegavam nessa região da Bahia para o sul, eram regiões de matas, inclusive mais perto da costa, digamos, regiões com montanhas, morros, não eram planícies, haviam algumas, mas em geral eram montanhas, morros, ou seja, cheio de mata. Então, para poder trabalhar e plantar, era necessário limpar tudo isso, e eles faziam pelo grupo. Um ponto que eu vou apontar aqui, que é interessante, que eu não vou entrar nesse tema, porque não creio que se atenta, aqui não se vê nenhum escravo, isso nós estamos falando de 1818, isso aqui são as pessoas que vieram trabalhando. Em 1824, no mesmo ano que chegou esse grupo lá em Petrópolis, foi celebrado o primeiro culto, em 3 de maio. Isso foi logo depois da chegada na região de Petrópolis desse grupo de alemães. Eles vieram aí em 2 navios, digamos, em que aportaram em Niterói, desceram por lá e subiram depois do tempo a serra para Petrópolis. E depois havia ido um outro grupo também para Novo Hamburgo, que nós vamos... Novo Hamburgo não, a região do sul, São Leopoldo, e lá em São Leopoldo, o primeiro culto é no mesmo ano de 1824, também com um ministro que acompanhava, digamos, os colonizadores, e o culto lá em São Leopoldo foi no dia 25 de dezembro do ano que eles chegaram. Irmãos, eu vou indo numa velocidade usualmente rápida lá, mas isso não significa que não podem levantar a mão ou fazer perguntas. Por favor, fiquem à vontade aí. Pois não, dona Silvana? Eu não estou ouvindo. Aí o problema sou eu mesma, né? Eu perdi um pouco do link da política de trazer as colônias, né, europeias para cá. Quem? A política do governo em trazer os europeus para o Brasil. Eles não só aceitavam, eles é que promoveram, né? Não, exatamente, eles promoveram. Eu perdi qual o interesse, claro, econômico, né? O principal acho que foi o econômico, porque os indígenas aqui no Brasil, né? Na época só tinha os indígenas. A maior parte da população do Brasil, eu creio que eram de pessoas nativas aqui do Brasil. Nativas, né? Eram os povos nativos. Isso, né? A intenção era exatamente, a principal era econômica, de trazer os europeus. Eu não vou entrar nessa parte das razões sociológicas, eu só vou entrar dentro dessas questões. Eu creio que, digamos, existem muitos debates, mas aí como foi hoje, digamos, fortuitamente lembrado durante o início do sermão, a parte da análise sociológica, muito importante para a nossa avaliação do contexto que nós estamos vivendo, eu creio que não se adequa ao tema que nós estamos estudando aqui. Então, eu só mencionei a questão da escravatura, porque também não havia outros trabalhadores locais, eram só os trabalhadores da colônia. Então, a razão era que não haviam pessoas na região, aquilo era um mato que eles estavam derrubando. Então, os grupos indígenas e que conviviam e que existiam, digamos, já aculturados nessa região, eles tinham lá suas atividades, mas eles não estão envolvidos aqui. Aqui no Brasil teve uma outra questão.
O indígena não era considerado, nessa época, como natural escravo. Ele não era uma criatura que deveria estar escravizada, como aqueles que eram trazidos da África, que eram escravos quando chegavam aqui e mantinham essa condição até serem libertados, pela autoridade competente. Então a colocação é que não existe, a questão do trabalho junto a indígenas, inclusive para preparar as colônias. Aqui eles estão preparando as colônias, a região da colônia, para plantar. Eles eram agricultores. Aí tiveram os outros núcleos protestantes, e que foi lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram realmente em grande número e bem mais do que foi para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. E também foram a corte lá no Rio de Janeiro, dentro da área da metropolitana da cidade do Rio, eram comerciantes, enfim, eram pessoas que não eram da linha da agricultores. E esses, grande parte deles não vieram como colônias. Eles imigraram como imigrantes, mas não parte de contrato, que era um contrato de colônia. Compravam lá uma sesmaria, eles eram proprietários daquilo, eles preparavam a sua atividade, e os demais que vinham, eles eram comerciantes, médicos e outras pessoas profissionais, trabalhavam lá na importação, exportação, comércio em geral. E esses não faziam parte. Houve também em Minas Gerais uma imigração notável, assim, razoável, não eram 2 ou 3 pessoas, foram alguns centenas ou milhares de pessoas, e no Espírito Santo também, que teve uma boa imigração de alemães. Aqui, aquelas fotografias que eu estou mostrando são das colônias pomeranas. Os pomeranos vieram. Pomerânia é uma região lá do norte, lá na região do Báltico, lá a fronteira com a Polônia, e hoje, geograficamente, a Pomerânia faz parte da Polônia, mas eles eram etnia germânica. Aí eles têm templos, em todas essas colônias são construídos templos, tem aqui efetivamente era uma congregação, porque tinha o registro dos membros, tinha batizado, tinha inclusive contratos de casamento. Lá pelas tantas, durante o século XIX, foi autorizado aos ministros do Evangelho que celebrassem casamento, porque o casamento aqui no Brasil era efetivado religiosamente. Então, a Igreja Católica tinha um monopólio de casamento e batismo, né? E também era, o cartório de registro de propriedades, etc. Mas, do ponto de vista prático, mais adiante, o Império outorga o direito, a obrigação ou o direito aos pastores de celebrarem casamentos também. Agora, como eu mencionei, em algumas dessas comunidades, particularmente aqui no estado de São Paulo e também da Bahia e de outros lugares, não houve um acompanhamento pastoral efetivo. Então, as colônias, em geral, se desagregaram do ponto de vista espiritual e religioso. E não foram todas, mas foram algumas. Obviamente, não todas. Aqui, em 1827, nós temos uma carta bem interessante desse pastor, o Voges, que ele escreve para a Sociedade Bíblica de Londres, a britânica lá. E essa Sociedade Bíblica foi interessante, que ela foi inaugurada em 1804. Então, era a Sociedade Americana, que foi a segunda de importância, em 1816. Então, essas sociedades bíblicas ocorrem e começam a trabalhar no período do início de imigração do Brasil, de europeus também. É uma dessas coincidências. Obviamente, na história não tem coincidência nenhuma. São planos de Deus que são pedras no caminho. Pedras de pavimentação, não de obstáculo, né? São pedras que pavimentam o caminho para o crescimento do seu plano. Então, dizia ele lá, o Voges, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, tem essa área, tem 380 famílias, 1.380 almas, e dessas
308, 52 são católicos. Interessante que eles aceitavam também, e 280 pessoas, 1.380. Ou seja, o que nós estamos falando aqui era 20% da população era católica romana, 80% era luterana. E aqui também tem outro aspecto. Entre os imigrantes que vieram particularmente para essa região do sul, do Rio Grande do Sul, etc., vieram muitos calvinistas. Calvinistas proferindo o calvinismo. Mas o governo só ofereceu pastor luterano. Então, com o passar do tempo, eles se integraram, digamos, às comunidades luteranas. Mas vieram muitos lá do Palatinado, lá da região de Heidelberg, digamos, uma grande região, de outras províncias que eram predominantemente calvinistas, e também vieram alguns batistas, etc. Mas, em geral, digamos, em todos os casos, o único serviço, a assistência pastoral oficial, era a luterana. Com o passar do tempo, eles, obviamente, foram para a igreja luterana, uma igreja cristã, e se afiliaram a ele. Em São Pedro de Alcântara, da mesma região, aqui nós temos, digamos, um grupo lá com 500 pessoas. Aqui 95%, mais ou menos pela conta, 94% eram luteranas, 5 ou 6% católicos romanos. Na província da Bahia, ele não registra quanto, mas em 1827 tinham lá, digamos, um grupo, e que dava lá umas 340, 350 pessoas. Em geral, essas pessoas e almas, eles estavam classificando os adultos, não incluía crianças menores ou outros. Então, o que nós devemos considerar aqui, mas aí, digamos, para quem analisa, né, um sociólogo, um indivíduo lá que vai interpretar os números, eles vão poder confirmar isso. Mas, em geral, aqueles números que eu comentei, que nós estamos comentando, em geral eram homens e mulheres, ou moços, né, em que se considerava como uma pessoa, a criança muitas vezes não era contada. Outra coisa bem interessante, aqui, irmãos, veja, aí é bem interessante, isso daqui é um típico local, depois de derrubada a mata inicial, onde iam morar os imigrantes. Eles não vieram para morar em casas construídas, em apartamentos preparados, com serviços todos, vamos dizer assim, diversão e lazer, digamos, planejado. Eles derrubaram a mata e construíram aqui descrito como cabana, um casebre coberto de folhas de palmeira. Era o lugar para onde eles estavam morando. E moraram aqui durante alguns anos, porque, digamos, eles trabalhavam bastante na preparação do campo, da agricultura, porque aqui era um local de proteção e de abrigo. Não há notícias por exemplo, de grupos indígenas ferozes que atacavam. Essas regiões não eram regiões perigosas do ponto de vista de pessoas ou de grupos que os atacassem, de pessoas. Também não tem relatório de outros brasileiros ou colonos portugueses atacando essas colônias. Essas colônias eram protegidas legalmente e respeitadas pela população em geral. Mas tinham feras, né? Animais feras, cobras e outros bichos aí agressivos. E afora a própria condição da região, que era uma condição difícil. Tempestades de chuva, enxurradas e coisas como essa. E aqui, a família inteira, aqui que morava nessa habitação, conto aí provavelmente lá umas 10 ou 12 pessoas, crianças, adultos, e realmente um casebre, o mínimo necessário, e aí eles iam trabalhando. Isso foi lá no Espírito Santo em 1860. Era um grupo recém-chegado. A continuação lá, na questão lá de Nova Friburgo, eles começavam lá que tinham agora quase 500, vieram 130 famílias, 500 almas reformados da Suíça francesa. Esses eram calvinistas. E 96 alemães, protestantes luteranos. Então, é interessante que lá para Petrópolis veio um grupo maior de calvinistas, naquela colônia em particular, mas que acabaram se tornando luteranos por falta de assistência
espiritual. Aqui também reporta que eles receberam um pregador a mais, um professor e uma farmácia. Uma farmácia era um conjunto de remédios que eles tinham na ocasião, que eles estavam recebendo de ajuda digamos, de grupos na Europa. E aqui também, lá em São Pedro de Alcântara, lá no Rio Grande do Sul, eles construíram a primeira capela, com tais dimensões, muito bonita por fora, mas ainda está por completar, vazia por dentro, porque a minha comunidade e eu somos pobres para terminar a igreja. Bom, veja lá, digamos, a condição lá deles, né? Realmente eram pobres, não era assim, uma força de expressão, né? E aqui, bom, mas eles eram pobres, mas trabalhavam, tá? Aqui eles estão na mata, uma família aqui, um pai, um filho e a mulher, provavelmente, trabalhando no meio da mata, preparando madeira para a construção de outras edificações maiores. Ou seja, e aqui novamente, não tem aqui informação, clarissimamente, não tinha nenhum tipo de apoio do governo mandar uma equipe de madeireiros para cortar madeira e preparar, porque afinal os que tinham imigrado eram lavradores, eles não eram mateiros, nem isso, não, eles trataram de tudo que eles tinham para sobreviver. E chegaram aí, deram uma circunscrição distante das cidades, e eles foram para lá e, digamos, sob a vontade de Deus, prosperaram ou prosseguiram. Então, chegando, digamos, nessa parte digamos, referente aos alemães, os germânicos, então eles têm, é bem incerta essa informação, até mesmo porque não inclui crianças, e vieram para o Brasil no século XIX, lá até 1890, mais ou menos 100 mil pessoas de origem alemã, e aqui eu fui procurar dados, digamos, no total é difícil, definitivamente muito mais de 50% era protestante. E do reino alemão lá, que era que foi organizado em 1871, vieram 95 mil pessoas, e aí distribuídas, no primeiro período 15 mil, só adultos, né? O segundo período 16, o terceiro 64 mil. E aí, vamos ver, trabalharam, e agora nós já estamos vendo eles preparando uma estrutura grande, isso também lá no Espírito Santo. Aqui no fundo tem uma casa feita, aqui já tem uma estrutura maior, é um galpão, que vai ser, depois, de acordo aí com o historiador, que era um senhor que escreveu um livro lá, que está nas referências lá sobre o Espírito Santo, e ele é um sociólogo, um estudioso, e o pai dele era pastor na época, digamos, do começo do século XX, 1920, 30, ele trabalhava nessas colônias. Então ele ajuntou uma série de informações, particularmente lá sobre os luteranos do Espírito Santo. Então, a consequência dessa presença luterana de imigrantes é que hoje a estatística novamente é questionável, há de se debater. Estimam-se que haja 1,5 milhão de luteranos aqui no Brasil, sendo que a Igreja Confissão Luterana evangélica, digamos que é bem liberal hoje em dia, não sei, eu pelo menos me vejo como não podendo considerar como irmãos em Cristo face às práticas das igrejas, inclusive com casamento homossexual, com diversas outras, uma preocupação grande na ação social e enfim, na condição, vamos dizer, sociológica da pessoa e enfim, há outras questões teológicas mais graves. Tem a Igreja Luterana, Evangélica Luterana, essa daqui vieram mais conservador. Esse grupo veio com um grupo americano, os luteranos dos Estados Unidos, que já eram filiados ao Sínodo de Missouri, que já existia, digamos, desde meados do século XIX nos Estados Unidos. Eles vieram para cá mais para o fim do século XIX. Aí tem igrejas mais recentes, que são mais conservadoras, a luterana independente e a luterana livre, são grupos que aqui deve dar 75% daquele 1,5 milhão, aqui uns 15%, 20%, e esses dois juntos talvez uns 10%, ou seja, são grupos menores ligados a movimentos luteranos na Alemanha, de linha mais conservadora. Então aqui tem um ponto interessante, isso daqui é uma escola lá no Espírito Santo, 1924.
Isso daqui 60, 70 anos depois que eles começaram a emigrar. Então tem lá, construíram a escola, tem lá todas as crianças, tem um adulto aqui, as outras são crianças de variadas idades, muitas meninas e meninos misturados aqui. Vocês não vão ver todos descalços. O que é interessante, o sapato não era assim obrigatório, digamos, curiosamente, e até mesmo porque o clima aqui no Brasil não é tão severo quanto na Europa, nos invernos, onde você andar sem sapato no gelo é um bom caminho para se ter problemas graves de saúde, né? Então, e esse cidadão aqui é o professor e é o pastor, pai do escritor do livro também. Enfim, então todos eles lá tratando de aprender a ler e escrever. Aqui também um caminho que esse cidadão seguia para ir para as comunidades que ele atendia lá na Serra do Espírito Santo, aí indo lá com ele, com sua mula, acompanhado, quem sabe, da mulher e de um filho, e seguindo por uma trilha também na década de 20, isso daqui não é 1810, isso daqui é 1920. Ou seja, o ambiente de trabalho digamos, dos imigrantes não se resolveu em 3 ou 4 anos. Foram várias gerações para que chegassem digamos, a condição, chamar de estado sociológico de hoje. Agora os americanos. Agora vamos a essa parte final. Alguma pergunta a mais? Muito bem. Então, os americanos, os estrangeiros protestantes residentes americanos, foram os dois grupos que efetivamente atuaram aqui no protestantismo brasileiro. Os alemães, com as colônias, e os americanos, mais tarde, também com colônia, e a parte dos missionários também não faz parte da nossa aula de hoje, vai ser tratada, digamos, mais adiante. Então, em 1835, chegou aqui o reverendo Pitts, que foi o primeiro pastor americano que veio aqui para a região, digamos, como tal, e ele, na realidade, veio aqui, digamos, com a responsabilidade de avaliar o campo para missões da Igreja Metodista, ficou algum tempo aqui e aí seguiu para o Uruguai. A questão foi que ele mandou relatórios positivos a respeito da perspectiva de trabalho missionário aqui, e depois, mais tarde, veio um outro seguindo. E ele deu assistência também aos cidadãos, já tinham bastante comerciantes americanos aqui, tinha um comércio importante. O século XIX, os americanos expandiram economicamente pelo mundo inteiro. Realmente eram, digamos, concorrentes diretos com os ingleses, do ponto de vista de cobertura, de mercado mundial, eles já eram bastante relevantes. Possivelmente os primeiro e segundo ali disputando com os ingleses como os principais comerciantes do mundo. Em 37, então, vem o Spalding e o Kidder. O Kidder é o agente da Sociedade Bíblica Americana. E ele viaja pelo Brasil inteiro. Ele primeiro foi secretário da Embaixada Americana lá no Rio de Janeiro, e depois ele continuou aqui no Brasil como agente da Sociedade Bíblica. E ele foi até o Amazonas lá, ele foi impressionante. E em 1845, ele publicou esse livro, Sketches of Residence and Travels in Brasil. Esse livro aqui motivou a vinda do Calley para o Brasil, porque ele morava nos Estados Unidos na época. Então, ele tinha saído da Ilha da Madeira, perseguido pelos portugueses, com um grupo importante de crentes da Ilha da Madeira, mudou-se para o Illinois, nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, digamos, em 1853, por aí, ele leu o livro, se interessou e veio para o Brasil em 1855 com uma mulher. O Fletcher que viajou para o Amazonas. O Fletcher substituiu o Kidder e ele veio para o Brasil, e esse que foi até Manaus, pelo Rio Amazonas, pesquisando em todos os lugares do Brasil. Realmente o Fletcher fez um trabalho excepcional de preparação do ponto de vista de distribuição de Bíblias aqui no Brasil, que foi um fator muitíssimo importante, que eu também não vou entrar aqui nesse assunto, que pode ser tratado na frente, mas essencial. Aqui ele publicou um livro que foi o maior sucesso ainda, quando ele voltou para os Estados Unidos, que foi Brasil e Brasileiros.
Isso daqui teve um enorme impacto no meio evangélico americano, e eu tenho por mim que provavelmente o Simonton leu os 2 livros e a motivação dele para vir para o Brasil foi bem sustentada nesses livros escritos pelo Kidder e pelo Fletcher. Aí os americanos. Então, aqueles lá foram os que chegaram aqui, vindo para o Brasil como exploradores, como estrangeiros, residentes ou passando aqui pelo Brasil, mas não como colonizadores, como imigrantes efetivos. Eles vinham, trabalhavam e retornavam para a sua origem, né? Em 1865, aí o evento importante que aconteceu lá, terminou a Guerra da Secessão. Foi talvez, não sei se ainda é, mas provavelmente foi a guerra mais sangrenta e com maior morticínio que jamais envolveu a República Americana. Mataram-se os americanos milhões entre si. Os 2 exércitos eram muito eficientes, eles se matavam com uma eficiência enorme. Foi terrível e foi um impacto enorme dentro da sociedade americana, porque os vencedores do norte dos Estados Unidos, os que eram os abolicionistas, eles realmente, e os próprios os secessionistas que eram do sul, eles criaram uma animosidade de natureza cultural fortíssima e que se comenta que jamais foi superada. São americanos, mas é até interessante, durante alguma época da minha vida eu tive bastante contato e frequência nos Estados Unidos. Era bem interessante quando eu ia para alguma região lá do sul e conversava com alguém lá, o indivíduo que era do sul, ele claramente dizia assim: mas eu nasci em tal cidade do sul, eu sou sulista. Então, estou dizendo, meus amigos, é 1990, né? Então era uma situação em pessoas de muito bom senso, profissionais, trabalhando em empresas grandes, etc., mas eles se viam como grupos separados, né? Não sou nem do Michigan, nem da Califórnia, eu sou lá, digamos, da Carolina do Sul, da Alabama, Missouri, ou que seja. Missouri não, Mississippi. O Missouri era um estado de meio termo. Tinham abolicionistas e tinham secessionistas. O que fez o governo brasileiro lá? Ele estabeleceu um escritório em Nova York, assim que terminou a guerra, para promover a imigração de americanos para o Brasil. Por quê? Ficou clarissimamente evidente que havia um problema grave com as pessoas, inclusive de falta de trabalho, agricultura, porque as produções foram destruídas, as fazendas foram derrubadas, foi algo terrível que aconteceu lá no país. Na Carolina do Sul, por exemplo, que era um estado importante lá do grupo, digamos, secessionista, eles organizaram uma sociedade de colonização, sabendo dessas informações e dos livros do Kidder e do Fletcher a respeito do Brasil. E aqui mandaram pessoas aqui para o Brasil para examinar perspectiva. Isso durante fim de 1865. E eles vieram durante lembro a data que foi o reverendo José Manuel da Conceição foi, digamos, tornou-se pastor lá na primeira igreja de São Paulo. Foi em 1865, mas eu não me lembro o nome. Mas, enfim, isso daqui é relevante porque, vamos dizer aqui, o governo brasileiro acolhia todos muito bem, dava terras, vendia com questões em várias regiões. Eles estavam realmente fazendo um programa de promoção de imigração dos Estados Unidos para o Brasil. Mas estimam lá que não vieram, veja, outros foram 100 mil durante 80 anos, 70 anos. Nos Estados Unidos talvez vieram 20 mil durante 25 anos e depois reduziu-se a imigração, ela não continuou no século XX. E o maior número deles se estabeleceu em Americana, Santa Bárbara, em São Paulo, e eles foram lá para que chama a região da Mogiana, que é subindo em direção a Minas Gerais, sudeste e sul de Minas, Lavras, etc.
Então essa região que começa ali perto de Americana, que aliás o nome vem mesmo, era, digamos, era American Station lá, que, digamos, a companhia, digamos, Santos Jundiaí de Estrada de Ferro nominou, era uma companhia de ingleses, e ali naquela estação era que desembarcavam muitos americanos lá, então era a American Station lá que terminava a linha. E eles, tornou-se a cidade americana o nome. Houve também tentativas de colonização aqui no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, um pouco no Espírito Santo e também em Santarém do Pará. E essas colonizações não foram bem sucedidas. Elas ficaram lá algumas famílias, por exemplo, a família Banks, lá que é bem conhecida na Igreja Presbiteriana do Brasil, são originários desse grupo. Pois não. José Manuel, 1865, ordenação dele. Ordenação do José Manuel, 1865. Eu sei, eu fui em algum mês lá, então vai aparecer agora. Isso, 12 de dezembro. É isso aí. Então foi fim mesmo de 1865 que veio a comissão de colonizadores. E por quê? Então, esses sulistas imigrantes, em geral, eram, digamos, protestantes. Assim, 90% ou mais eram protestantes, talvez houvesse alguns católicos e talvez ateus também misturados lá, digamos, com esses. Mas, em geral, eram presbiterianos, metodistas, batistas e luteranos. Aquele grupo daquela igreja, digamos, mais conservadora que eu comentei, Igreja Livre, ela é e a mesma da ILB, digamos, a menor ali, eles são originários dos luteranos dos Sínodos de Missouri, não digamos, da Federação da Caixa de Colonizadores da Alemanha. Então, num desses grupos de sulistas no Brasil, uma comitiva estava visitando a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de São Paulo, isso no fim de 1800, e o reverendo trouxe aqui, foi em dezembro de 1865 que o José Manuel da Conceição foi ordenado pastor, e eles participaram do culto. E aí os americanos continuaram no seu trabalho de colonização, mas para nós o que é interessante é que os americanos, advindos da colônia digamos, americana Santa Bárbara e sul de Minas, mais missionários que vieram depois, enviados pela Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, particularmente para o Nordeste, também regiões aqui do estado de São Paulo, enfim, tinham duas missões trabalhando aqui no Brasil, a do Simonton, que era que se tornou a Igreja do Norte. Quando o Simonton veio para o Brasil, em 1859, ainda não tinha ocorrido a Guerra da Secessão, mas ocorreu no período de 1860 até 1865. Então, digamos, a cisão grave, inclusive do ponto de vista sociológico, na minha opinião, na Igreja Presbiteriana Americana, que ocorreu lá, digamos, nos Estados Unidos, essa primeira foi, digamos, por causa da Guerra da Secessão. E aí, nos anos seguintes, a Igreja do Norte, que era do Simonton, mandou missionários, e eles fundaram a Igreja Presbiteriana, continuaram na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, digamos, a Igreja Presbiteriana de São Paulo, e os presbiterianos lá do Sul organizaram 2 presbitérios aqui no Brasil, um no Nordeste e outro na região de Brotas e para o interior de São Paulo. E os, digamos, da Igreja Presbiteriana do Norte organizaram um presbitério, que era o Presbitério Nacional. Mas aí, em 1888, os 2 presbitérios ligados à Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos praticamente não se falavam as 2 igrejas lá, tinham quase interrompido as suas relações, eles aqui se uniram, os 2 da Igreja do Sul, com o da Igreja do Norte, e formam, em 1888, no dia 6 de setembro de 1888, o Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a IPB. Aí algumas referências. É isso, meus irmãos.